Descomplicando a lição. Nós estamos começando a última lição do terceiro trimestre de 2024. 13ª lição. É muito prazeroso nós termos vencido, pela graça de Deus, um trimestre. E agora estamos concluindo uma lição importante. O autor da lição, o pastor Thomas Schiffer, trouxe um aspecto muito informativo sobre o livro de Marcos, e nós estamos terminando esse trimestre brilhante, uma lição empolgante. Quero pedir aos professores que, novamente, não esqueçam de, na sua classe, incentivar seus alunos a comprarem a lição. O trimestre que vai começar é o livro de João. Nós estudamos o livro de Marcos. Vocês vão ver como os evangelhos se complementam. Enquanto Marcos mostra a ação de Jesus confrontando o reino do inimigo, no livro de João, João tenta dizer que Jesus é Deus para os próprios judeus. É muito importante isso. Esses momentos de aprendizado, eles fazem a cultura que nós precisamos ter. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender Jesus confrontando, como nós acabamos de singrar aí os 3 meses desse trimestre, vendo Jesus mostrando as diferenças entre os 2 sistemas. Agora nós vamos para Jesus como rei, como representando o Pai, Deus o Pai, como ele agiu para que nós entendêssemos que ele era a divindade conosco, que ele era o enviado da profecia. Então não deixem de incentivar seus alunos a comprarem essa lição. Se de preferência, compre a lição com os comentários da senhora Ellen White, porque esses comentários são muito esclarecedores. Também queria solicitar de novo que, ao olharem os vídeos, não esqueçam de apertar no like, para que a plataforma coloque esse vídeo em evidência, e todas as vezes que alguém abrir o seu computador, ele vai estar na primeira página. E isso quer dizer a chance de alguém encontrar esse programa e ouvir sobre o reino de Deus. Novamente, quero agradecer as pessoas que estão interagindo conosco. Muita gente nos mandando mensagem. As mensagens são sempre alvissareiras, são mensagens de incentivo, e isso nos anima muito. Obrigado por essa interação. A lição dessa semana é uma lição importante que vai mostrar como, depois de ter vencido um grande embate, que foi a crucifixão, todo o julgamento, e agora nós vamos ver o que aconteceu em seguida. A lição dessa semana, que é a 13ª, vai falar sobre o Senhor ressuscitado. É uma lição importante, porque o evangelho que nós estamos pregando necessariamente precisa dessa informação. Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vejam o ícone dessa semana, a ilustração. Qual é o nosso grande medo? Aonde é que o inimigo nos ancora? Não é no sepulcro? Pois a ressurreição de Jesus tira essa âncora do sepulcro e nós podemos ficar livres. Vejam que mensagem impressionantemente esperançosa. A lição dessa semana começa com um verso para memorizar, Marcos 16, que é o último capítulo do livro. Ele, porém, lhes disse, isso era um anjo falando, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado.
É interessante ver detalhes dessa, né, dessa assertiva, dessa informação do anjo. Jesus de Nazaré, não era outro Jesus, era o de Nazaré. Lembra que na lição passada, os membros do Sinédrio condenaram Jesus, né, porque ele era um nazareno, ele não podia ser o Messias, ele blasfemava. Nazaré, nós já vimos, é uma região de miscigenação. E por conta disso, essa mistura para os judeus era ruim. Então, como alguém que vinha de uma situação dessa podia ser o Messias. Só que eles obliteraram uma informação importante. Jesus cresceu em Nazaré, mas ele nasceu onde? Em Belém, que era em plena Judéia, conforme a profecia. Então, agora, ele cumpriu todos os requisitos da profecia, ressuscitou. A premissa para iniciar o estudo dessa semana é isso aqui. Temos um Salvador que vive. Ao contrário de todos os outros ícones das religiões, Maomé, Buda, seja lá quem for, estão mortos, estão na sepultura. Mas o nosso Salvador vive. Ele não está no sepulcro novo de José. Ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao alto como substituto e penhor de toda pessoa crente. Que Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esta é uma garantia da aceitação do pecador penitente pelo Pai. Essa é uma informação importante no sentido de ser imprescindível. É uma condição sine qua non nós entendermos que Jesus ressuscitou e que ele agora está no céu e está como nosso representante. E ele garante a nossa aceitação pelo Pai. Se isso é verdade, então, o texto faz uma pergunta. Permitiremos, então, que nós mesmos tenhamos uma experiência vacilante de duvidar e crer, de crer e duvidar? Essa não pode ser a nossa experiência. Jesus é a garantia de nossa aceitação por Deus. Alcançamos favor perante Deus, não em virtude de algum mérito em nós, mas devido à nossa fé no Salvador. É um texto da meditação Fé e Obras, aliás, do livro Fé e Obras, página 107. É um livro do conjunto de livros que nós chamamos de Espírito de Profecia. Com isto, né, sabendo que Jesus ressuscitou, vamos tentar entender o que o autor, pastor Thomas Schiffer, quer que nós concluamos ao chegarmos à 13ª lição. A experiência dos discípulos em crer em Jesus ressuscitado. Vejam bem, ele está chamando a atenção e nós vamos ver nos quadros que vamos mostrar que os discípulos não creram nisso. Porque a ideia que era preponderante na época de Jesus era que o Messias seria um rei temporal. O Messias morto, qual foi o rei temporal que ressuscitou? Se ele morreu, morreram as esperanças também. E essa é a questão que nós vamos estudar agora. Jesus ressuscitado. A importância e o impacto da crença nesse fato de que ele ressuscitou. E temos que sair da incredulidade, porque assim como os discípulos nós também não cremos, e partir para a fé viva, que é a fé viva, é a fé que se apodera das informações e age. Vamos ver então como a lição dessa semana trata esses assuntos. Novamente chamando a atenção para o auxiliar. O auxiliar está muito, muito, muito bom nessa semana. Chama a atenção dos professores para que leiam. Então vamos ao primeiro assunto, que é a importância e o impacto da crença. O autor coloca diante de nós aqui alguns... Eu vou usar a palavra preceitos, que são ordens. Preceitos são ordens. Para que você passe a crer. A primeira coisa que ele destaca é o sábado. Vejam o que aconteceu.
Jesus é o Criador, não é verdade? Ele cria o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Por quê? Segundo o relato e segundo o mandamento, Jesus descansa como Criador porque estava completa a sua obra. Portanto, ele descansa. Isso quer dizer, não há mais nada a fazer. Acabou. Então, agora é descansar. Enquanto tinha coisas para fazer, trabalho. Agora não há. E transforma esse descanso do sábado no memorial de que ele é o Criador. Importante isso. Então, no caso agora de Jesus, vindo para completar a obra como a obra de um Salvador, ele completa a sua obra. Se quiserem usar a analogia da semana, aliás, isso está na profecia das 2.300 tardes de manhã, no meio da semana. Ele é crucificado, né? Usa a analogia da semana. Se quisermos usar, os anos todos de trabalho de Jesus correspondem ao trabalho da semana da criação. Ele termina a sua obra, nós vamos ver agora em seguida qual foi a obra que ele fez. Então, um esquema aqui na tela mostrando isso. E descansa no sábado, porque ele completou a obra que ele veio fazer como Salvador. E, portanto, descansa no sábado, ele cumpre o mandamento. Agora, raciocinem comigo aqui. Ele descansou no sábado. Portanto, só podia ressuscitar onde? Quando? No domingo. E por isso, ele ressuscita no domingo. Vou reforçar isso aqui. Por quê? Porque descansou no sábado, cumpriu o mandamento. O ressuscitar no domingo não santifica o domingo. O sábado continua, nesse caso, da mesma forma como o sábado é o memorial que lembra a criação, continua sendo o sábado o memorial da obra redentora de Cristo. Não mudou nada. A alegria que há no domingo, e que isso é evocado e é utilizado pelo mundo evangélico, de que por causa da alegria do domingo nós temos também que santificar o domingo, essa ideia não é válida. A alegria do domingo vem da ressurreição. Porém, o sábado continua sendo o memorial da obra completa de Jesus. Então, aqui está um esquema, queria que prestassem atenção nisso aqui, de toda a obra feita por Jesus. Ele encarna, esse é um mistério que nós não compreendemos, como é que Deus se torna um homem. Não vou entrar nesse assunto, mas é um mistério. Ele vive uma vida para nos ensinar como é viver no reino dele. O reino de Deus necessariamente é um reino de justiça, e ele vive uma vida em justiça, ele pratica a justiça. O que é a justiça? Eu dar para alguém aquilo que ele tem direito. E ele fez tudo isso, ele alimentou, ele curou, ele ensinou, tudo isso as pessoas têm direito. Portanto, ele vive uma vida de justiça e faz uma morte expiatória, conforme aquele sistema sacrificial. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois disso, ele ressuscita. E a ressurreição de Jesus provoca uma outra situação, que foi a assunção de Jesus ao céu. Porque ele estava vivo, ele assunta ao céu. A assunção de Jesus é importante, porque ao chegar no céu, ele provoca do Pai a aceitação de todo esse sacrifício feito por ele. Uma vez aceito tudo isso, toda essa obra completada, Jesus agora assume uma posição. Isso é importante nós entendermos. Ele agora é intercessor. E o que isso significa? Garante nossa aceitação por Deus o Pai. Todas as vezes que alguém pede perdão, alguém se batiza, alguém faz a sua expiação,
a intercessão de Jesus, igualmente como a intercessão do sumo sacerdote lá no antigo tabernáculo, era necessária no dia da expiação, agora Jesus faz a intercessão, porque ele é um Salvador ressurreto. Ele está vivo fazendo essa intercessão e garante a nossa aceitação. A parte da humanidade aqui é aceitar o sacrifício. Eu preciso aceitar esse sacrifício. Todas as vezes que eu me arrependo, eu vou diante de Deus, eu sei que eu não tenho mérito nenhum, mas eu tomo para mim o sacrifício de Jesus como meu sacrifício. E por causa disso, por causa da intercessão, o Pai aceita e me perdoa. Então, a vida de Jesus passa a ser o nosso modelo. Então, essa vida aqui precisa ser copiada, porque agora ele vai interceder, e a intercessão necessariamente será justificada pela cópia que nós estamos fazendo da vida de Jesus aqui entre nós. Ele veio para demonstrar como é que eu posso estar no reino de Deus. Então, chamo sua atenção para um rito na igreja que às vezes ele é mal interpretado, mal significado, que é o batismo. Muitas pessoas na igreja pensam que o batismo é apenas uma demonstração pública da minha fé. Não, é muito mais que isso. O batismo significa morte e ressurreição. Prestem atenção nisso, caros professores. Essa é a alegria do domingo. Quando nós nos batizamos, a igreja necessariamente mergulha você na água. Aquilo que representa o seu sepultamento. Nesse momento são desfeitas todas as cadeias que te prendiam ao inimigo. Quando você emerge da água, você está livre de tudo isso. Nasce um novo homem. Não é isso o simbolismo que nós aprendemos? Só que para nós é só um símbolo, muitas vezes, não é? Mas, na verdade, isso acontece mesmo. No plano espiritual e no plano físico. Você está livre das cadeias do inimigo. E dali para frente você pode viver uma vida com a vida de Jesus, em justiça. Basta que nós aceitemos a ser guiados pela vida de Jesus. Então, a ressurreição que o batismo representa também é uma alegria, que é a alegria do domingo. A ressurreição espiritual, a garantia de nossa ressurreição física no mundo futuro. Quero que entendam bem isso. No momento em que eu me levanto das águas, eu renasço espiritualmente. Ou seja, por quê? Porque eu posso tirar, por uma ação de Deus, tirar da minha mente os pressupostos, as ideias do reino do inimigo. Oro para Deus para que Ele coloque na minha mente os pressupostos do reino dele. Eu vou viver uma vida justa. Mas aquela ascensão das águas também representa a nossa ressurreição futura. Quando nós viveremos fisicamente na eternidade e nunca mais morreremos. Tudo isso representa aquele ato do batismo. É muito importante isso. Portanto, se Jesus não ressuscitou, tudo isso aqui é em vão. Não é verdade? Então é importante que nós tenhamos alegria porque Jesus é um Salvador vivo. Agora vamos entrar em algumas coisas importantes, porque todo o propósito de nós entendermos a Bíblia, entendermos o reino de Deus, é para que nós possamos construir, não só nós mesmos, mas outras pessoas. Então aqui vem algumas informações que, na verdade, são evidências importantes que você vai precisar usar nesse trabalho de construção de pessoas e na sua própria construção. Vejam bem, a primeira evidência de que Jesus ressuscitou é que a sepultura aonde ele foi colocado estava selada. Os irmãos lembram disso? O Império Romano botou um selo. E a pedra foi removida. Lembram que um anjo desceu e remove a pedra. O que aconteceu lá? Aqui tem um outro mistério que
eu não tenho como explicar porque eu não sei como isso ocorre. A encarnação de Jesus pressupõe o seguinte: Jesus era 100% homem e 100% Deus. A senhora White explica que quem morreu foi o homem, Deus não morreu, porque Deus não morre. Essa ideia eu não tenho como discutir. Não sei como é que isso ocorre. E talvez na eternidade nós também não vamos entender, porque isso é um mistério que pertence a Deus. Ali no túmulo, quando o anjo tira a pedra, ele vira para dentro do túmulo e diz para Jesus: Jesus, teu pai te chama. E Jesus se levanta. A frase que o autor coloca é que o Deus que criou o universo tem poder para ressuscitar Jesus. E se ele tem esse poder, ele também nos ressuscitará. E as evidências de que Jesus não está morto é que a tumba ficou vazia. Os discípulos não poderiam ter roubado o corpo. Por quê? Porque havia um exército cuidando daquilo. O exército romano estava lá, a guarda romana. Eles não passariam pelos guardas. A outra evidência é que os discípulos não foram presos, não tinha nenhum discípulo preso por ter roubado o corpo. E muitos viram a Jesus. Mas o que aconteceu? Apesar de todas essas evidências, os discípulos não creram. Por que é importante isso aqui no contexto do Evangelho de Marcos? Porque os líderes judeus criaram uma narrativa de que ouviram dizer que Jesus havia ressuscitado e criaram imediatamente uma narrativa de que os discípulos tinham roubado o corpo. Marcos está combatendo essa heresia, mostrando as evidências de que não é possível. Se os discípulos roubaram o corpo, eles teriam sido presos. Não tinha nenhum discípulo preso. E noves fora tudo isso, Jesus aparece para as pessoas. As pessoas viram Jesus. E nós vamos ver na outra cena que a primeira pessoa que viu Jesus foi aquela que ele tirou 7 demônios dela, Madalena. Mas o autor da lição chama atenção para 4 cenas que são evidências da ressurreição. A primeira dela, anjos anunciaram às mulheres a ressurreição. E incentivaram essas mulheres que contassem a todos. Elas não contaram por quê? Porque tinham medo. Se Jesus, que era o Rei dos céus, o Deus Todo-Poderoso, foi preso e morto, e agora ele ressuscita, como é que diante das evidências todas de perseguição, prisão, violência, elas ficaram com medo de fazer esse anúncio? Isso é a nossa situação, meus irmãos. Nós temos medo de anunciar isso também. Você vai dizer: não é assim na verdade. A igreja prega. Mas nós não cremos. Os discípulos não creram. Olha só, Jesus aparece a Maria Madalena. Madalena anuncia a quem? Aos discípulos. Mas eles não creram nessas boas novas. O que aconteceu? Maria Madalena ficou tão feliz e correu para anunciar aos discípulos que ela tinha encontrado com o seu mestre. Ela tinha ido ao sepulcro para embalsamar, continuar o embalsamamento, porque havia todo um ritual que não foi possível fazer no sábado, porque era sábado. Então ela cedinho foi para fazer o ritual final do sepultamento. Nós não temos mais isso aqui atualmente, não é? Eles levavam ervas e faziam unção do corpo, não sei o que mais que era feito, mas tinha todo um ritual. E ela foi para isso. Só que o anjo encontrou Jesus, né? E ela sai para informar os discípulos. Mas o que aconteceu? Os discípulos não creram. Não creram nas boas novas. É o nosso problema. Nós não cremos. Você pode achar que eu estou exagerando,
Quem disse que eu não creio? Alguém vai contestar, mas nós não cremos. Porque se nós crêssemos, nós viveríamos diferente. Nós cremos no mundo onde nós estamos. E essa questão é a questão que está na Bíblia. Você precisa mudar a sua cabeça. Paulo diz, mudem a sua mente para poder viver nesse reino. A terceira cena é que Jesus apareceu a 2 discípulos. O caminho de Emaús, lembram? E esses discípulos não reconheceram Jesus. Só reconheceram depois de Jesus ter explicado sobre tudo que os profetas tinham dito sobre ele. Aí eles reconheceram Jesus. A voz parece que era reconhecida, mas Jesus fisicamente não estava igual como antes, porque Jesus morreu de uma forma muito sacrificada, né? Deve ter ficado desfigurado, né? Ele ressuscitou da forma como todos nós vamos ressuscitar. Os discípulos não reconheceram Jesus em pleno vigor. Mas depois que eles entenderam que estavam com Jesus, os irmãos lembram dessa história. Eles convidaram Jesus para ficar com eles aquela noite e eles mesmos anunciaram aos demais discípulos que estavam num local, né, que a Bíblia chama de cenáculo. Na verdade, cenáculo é um pedaço de uma construção. Aqui em Manaus se usa isso. Você constrói a casa, aí faz um telhado alto em cima e ali é um espaço para muita coisa, né? Inclusive estender roupa. Aquilo era o cenáculo lá na época, esse espaço. E eles estavam lá, nesse local. Então os 2 anunciaram, mas os que estavam lá eram 11, não é? 9 não creram. Uma quarta cena. Jesus aparece aos 11 discípulos, agora estavam lá. Naquele momento dos 2, Jesus não encontra todo o conjunto, que eram 11. Em seguida, Jesus encontra esse conjunto de 11. Jesus censura a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos. Não deram crédito aos que tinham visto Jesus e tinham dito sobre Jesus. Não é essa a situação do mundo, meus caros. Professores, muita gente entra na igreja, ouve e vai embora, não é verdade? Essa é a descrença que nós estamos vendo aqui agora, na lição. Exatamente essa. Você está ouvindo as coisas, a informação chega a você e você não acredita. Por quê? Porque o seu interesse ou as suas ideias são muito superiores relacionadas com esse mundo e não com o reino de Deus. É por isso que nós não cremos e saímos. Jesus repreende os discípulos. Os discípulos, chamo sua atenção para o que está escrito aqui. Assim como muitos hoje tinham uma concepção distorcida do reino de Deus. Exatamente isso que nós falamos. Esperavam redenção da situação opressiva do sistema romano. Eles estavam esperando que o Messias os tirasse do jugo romano. As pessoas tinham o coração incrédulo. Que pessoas? Os discípulos. Essa é uma lição para nós, na igreja, tentarmos meditar um pouco. Se o nosso coração está muito nas coisas do mundo, nós não vamos entender. Professores, nós pregamos há algum tempo, né? Desde que a igreja adventista é a igreja, que Jesus vai voltar. Muita gente entra na igreja com essa ideia, não é verdade? Mas não creem. E nem tampouco os que estão na igreja creem, porque senão estariam vivendo de outra forma, e não da forma como nós vivemos. Agora, nessa ideia ainda da importância e o impacto da crença, vejam que a crença determinou se eles acreditavam ou não. Não é? Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a ver Jesus vivo, anunciou aos discípulos. Isso é nosso contexto, não é? Nós
pregamos às pessoas, nós temos uma vida com Jesus. Muitos de nós temos uma experiência muito forte com o Reino dos Céus. Queremos dizer isso para as pessoas, mas o que acontece? Não creem. Mesmo na igreja. Como é que eu posso dizer para os professores como é que isso acontece na igreja? Por exemplo, já vi essa situação? Um pastor faz um sermão, fala de um assunto importante e no final do sermão ele faz um apelo para que as pessoas se consagrem por causa do assunto que ele acabou de explanar. Todos se levantam, fazem oração, vão para casa e o que acontece? Nada. Continuam do mesmo jeito. Não reagem. Por quê? Porque não creem. Essa é a situação que está aqui. Exatamente essa. Então, para nós, o autor agora vai dizer o que é necessário. Nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é Jesus ressuscitado. A ressurreição física de Jesus derruba a mentira da imortalidade da alma. A tumba vazia, lá não havia um corpo, e tampouco uma alma pairando. Se Jesus ressuscitou fisicamente, corporalmente, essa ideia da imortalidade da alma cai por terra. É a grande mentira da serpente. Ele disse isso lá no parágrafo: certamente não morrereis. A ressurreição de Jesus nos ensina, ou nos mostra, nos dá argumentos como desfazer esse engano. Mas há aqui mais coisas. Jesus está corporalmente no céu. Não é uma alma lá no céu. Eu não sei nem o que quer dizer essa noção da alma que está no ambiente cristão. Mas Jesus está corporalmente no céu. Não há cadáver na tumba. Jesus está vivo integralmente. Corpo, espírito e alma. Nós já vimos aqui em outras lições que não existe uma alma. O que existe é um ser. E que o ser completo são três coisas: corpo, espírito e alma. Essas três coisas só existem se elas três estiverem vivas. Uma delas morrendo, morre as outras. Então não pode haver uma alma no céu. Jesus está integralmente no céu. Ele foi entronizado, estando agora à direita do Pai. E o que isso significa? Que Jesus garante que nós ressuscitaremos e que corporalmente iremos para o céu. Vejam que mensagem importante. E vejam que argumentos o autor coloca à nossa disposição para discutir com pessoas sobre essa grande mentira da serpente. Então, toda expressão de dúvida fortalece a descrença. Essa frase, ela é importante por quê? Porque dependendo de como eu creio, isso causa impacto. Então, todo pensamento e palavras de esperança, coragem, luz e amor fortalece a fé e avigora a alma para resistir às trevas morais existentes no mundo. Eu não vou discutir aqui o que é a alma, porque nós já discutimos isso várias vezes aqui. O que é a alma, né? Essa terceira dimensão do homem. Mas é a sua vontade. Isso é a sua alma. Vou parar por aqui, porque esse é um assunto muito grande. Então, se eu tenho esperança, isso vai alimentar a minha alma. Alimentar para resistir às trevas morais existentes no mundo. Os que falam de fé terão fé. Os que falam de desalentos terão desalentos. Somos transformados pela contemplação. Isso é uma carta de 16 de algum... Isso aqui escapou o mês aí, de 1880. Por que esse texto está aqui? Porque dependendo da minha crença, isso vai causar um impacto no meu comportamento. Então é importante que eu creia. É importante que eu não vacile.
porque isso causa impacto no meu comportamento. Agora, o segundo assunto, saindo desta incredulidade que nós discutimos para a fé viva. E isso vai nos levar a ir para o mundo todo, se a fé é viva. Vejam, a essência do Evangelho que deve ir para o mundo é essa aqui. O Evangelho antes da crucifixão era o Messias está entre nós. O Evangelho após a crucifixão é o Messias ressuscitou. E todos devem crer que Jesus está vivo. Isso é o que nós temos que anunciar. Vejam que foi isso que os apóstolos anunciaram. As pregações do apóstolo Paulo dizia Jesus ressuscitado. E agora, depois disso, as evidências que nós temos de que ele está vivo vão combater a incredulidade e a mentira de Satanás, que é aquela questão da imortalidade da alma. A entronização de Jesus é o fato importante. O que isso significa? Que nós, os homens, vamos ser aceitos no céu. Irmãos, isso é muito importante. Por isso nós pregamos Jesus ressurreto e ele entronizado. Ele agora, lembrem que ele volta dizendo, a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então agora nós estamos falando disso, desse poder que está nas mãos de Jesus agora. Ele é o rei. E por causa disso, como nosso líder e como nosso Senhor, ele designa os discípulos, que somos nós, para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Qual é o Evangelho? O Messias está vivo, ele morreu, mas está vivo, e nós cantamos hinos dizendo isso, não é? Há hinos no Inário falando dessa realidade, e ele nos manda ao mundo com esta informação. Mas ele não nos deixa desavisados. Ele disse, vocês vão ao mundo, preguem isso, mas vocês vão ter alguns problemas, que eu vou avisá-los, para que vocês se preparem para isso e saibam lidar com isso. Os que crescem seriam salvos. Esse é um problema positivo, não é? Mas os que não crescem seriam condenados. Então, porque Jesus agora está vivo, está entronizado, dois grupos de pessoas irão surgir. Os que têm fé viva, que vão pregar pelo mundo e vão crer e serão salvos. E os que não vão crer, vão continuar na incredulidade e, portanto, vão ser condenados. Esse é o problema. E Jesus, então, disse que haveriam algumas demonstrações, alguns sinais de que essas pessoas que vão pelo mundo estariam falando por ele, seriam os arautos dele. Expulsariam demônios, os discípulos fizeram isso, falariam novos idiomas, seriam protegidos dos perigos e não estariam sozinhos. O Senhor cooperaria com eles. Todos esses 4 itens aqui que dizem que são sinais de que as pessoas que pregam sobre Jesus ressurreto são arautos, isso acontece dentro da nossa igreja. Há sinais desse tipo. Exorcização, falar em idiomas. Um dos sintomas importantes quando alguém vai para o estrangeiro para trabalhar pregando o Evangelho, um sintoma de que ele está sendo abençoado por Deus é o aprendizado rápido do idioma aonde ele está. Vocês podem perguntar para os missionários que estão aí em todos os campos se isso não acontece com eles. Mas seriam protegidos dos perigos. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu tenho N histórias que eu poderia contar hoje aqui. E não estariam sozinhos. Também tenho N histórias para contar. Porque eu sou filho de um pastor. E só na casa do meu pai eu vi muitas vezes acontecendo essas coisas. Então, agora
nós podemos fazer a interligação dos temas diários da lição dessa semana. Domingo e segunda e terça, que são os assuntos alegrando-se na ressurreição, pedra removida, mulheres junto ao túmulo. Na verdade, são assuntos que são provocações, né? Alegrando-se na ressurreição. Nós temos que ter alegria nisso. A importância do impacto da crença. A pedra foi removida, ou seja, nós não vamos ficar na sepultura. É a figura de introdução da lição. Aquela âncora que nos prende na sepultura, Jesus remove. E as mulheres junto ao túmulo. Isso quer dizer, Jesus não está morto. Né? Crendo que ele não está morto. Quarta e quinta-feira, os assuntos estão ligados a sair da dúvida para a fé viva. Aparecendo a Maria e outros, ou seja, ele tirando a incredulidade, ele próprio. E vão por todo o mundo. Se eu creio, eu vou pregar. Professores, é importante isso que a gente está vendo aqui, nessa interligação dos assuntos. Se eu creio, é porque Jesus falou comigo. Ele se mostra para mim. E se eu tenho essa experiência, eu vou sair pelo mundo pregando. Agora, vamos ver como nós podemos encerrar a lição desse trimestre. Cristo ascendera ao céu na forma humana. Não foi como alma, conforme creem aí as pessoas no mundo evangélico. Ele foi ao céu de forma humana. Os anjos disseram isso. Vocês estão vendo? Os discípulos, lembram? Varões galileus. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, voltará. Portanto, ele foi de forma humana, ele voltará da mesma forma. Os discípulos viram a nuvem recebê-lo. Essa nuvem aí são os anjos. O mesmo Jesus que andara e falara e orara com eles, aquele que partira com eles o pão, que com eles estivera nos botões, nos botes, no lago, e que fizera com eles, naquele mesmo dia, a penosa subida do Olivete, o mesmo Jesus fora agora para partilhar do trono do Pai. Então vejam bem aqui, o que eu preciso entender chegando ao final de um estudo de 3 meses sobre a obra de Jesus confrontando com o reino do inimigo. Que ele venceu, ele está no céu. O mesmo Jesus que partilhou humanamente conosco, agora ele está no céu e voltará. Da mesma forma como foi. Fechando isso, então, com esse raciocínio, é um texto que está em Desejado de Todas as Nações, na página 589, fechando esse trimestre com este parágrafo, vamos voltar ao texto para memorizar. O que nós temos que crer? Ele ressuscitou. Esse é o que nós temos que crer. Com isso, então, podemos ir para a aplicação da lição. E vamos ler isso juntos. Cristo morreu por mim, adquiriu-me a um preço infinito e expiou tudo o que lhe é repulsivo. Preciso cooperar com ele. Preciso tomar sobre mim o seu jugo. Preciso levar o jugo de Cristo. Preciso ensinar a outros como podem elevar-se do estado pecaminoso em que eu me encontrava e apossar-se com fé viva da justiça que há em Cristo Jesus. Essa é a única maneira pela qual o pecador pode ser salvo. Caros professores, essa mensagem de aplicação é o que nós precisamos fazer agora. Nós vimos todo o livro de Marcos, estamos terminando um trimestre. E o livro de Marcos nos explicou muito sobre
essa controvérsia entre os dois sistemas, entre o reino do inimigo e o reino de Deus, e nos deu toda a informação sobre o reino de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler é exatamente o final, como eu tenho que reagir diante de toda essa informação. Eu preciso cooperar com o céu. Eu preciso ajudar pessoas a saírem do estado em que estão, que é um estado perdido, conforme nós vimos na lição que acabamos de assistir, a dois grupos. Os que creram e vão ser salvos, os que não creram e vão ser condenados. Nós precisamos tirar pessoas dessa situação de condenação. E precisamos demonstrar para elas como é que elas podem fazer isso. É a nossa obrigação e por isso convido para que oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, atravessamos um trimestre aprendendo sobre os dois sistemas, mas principalmente vendo a inconsistência do sistema do inimigo e a justiça, a misericórdia e a humildade que há no reino de Deus. Obrigado por esse trimestre, bom Deus. Oro para que tenhamos ajuda do Espírito para absorver todo esse conhecimento e torná-lo prático em nossas vidas. Esse é o nosso desejo. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros professores, terminamos 13 lições, um trimestre inteiro. Um livro não só excelente, mas envolvente, não é? Empolgante. Eu mesmo fiquei impressionado com esse livro. Eu não tinha ideia de que o livro de Marcos é tão poderoso, tão cheio de informações, e transformou minha vida esse livro. Eu espero que tenha acontecido isso com todos vocês. Nós vamos começar um próximo trimestre, quarto trimestre de 2024. Eu lhes convido para virem conosco nas próximas lições que vão falar sobre o Evangelho de João. Lembre, professor, a sua principal atividade é descomplicar a lição. Até o próximo trimestre.